Está no ar o episódio 44 do podcast ADU, gravado no dia 6 de setembro de 2023. Os transtornos mentais relacionados ao trabalho são a terceira maior causa de afastamento, segundo dados do Conselho Nacional de Saúde, e a tendência é crescer esse número. O cenário foi agravado ainda mais pela pandemia de Covid-19, que acelerou mudanças na organização do trabalho, aprofundando a precarização. Para promover estudos e integração de pesquisadores de diferentes campos do conhecimento sobre saúde do trabalhador e da trabalhadora, o Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp criou em 2022 o Laboratório de Estudos sobre Saúde e Trabalho, o Laboratório STER. O laboratório tem ação contínua de articulação intersetorial, criando espaços de diálogo e participação com diferentes atores sociais, em especial com sindicatos e associações de trabalhadores, movimentos sociais e outras organizações de classe. Neste episódio, vamos conhecer as áreas de pesquisa e ações realizadas pelo Laboratório STER. Eu sou Cristina Segato e, juntamente com meu colega Paulo Samartim, damos boas-vindas aos nossos convidados de hoje. O professor Sérgio De Luca, médico, docente no Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, professor da pós-graduação em Saúde Coletiva, na linha de pesquisa Saúde Mental e Trabalho. Autor do livro Fatores Psicossociais e Saúde Mental no Trabalho, Instrumentos de Diagnóstico e Intervenção, e coordenador do Laboratório de Estudos sobre Saúde do Trabalho, STER. E a pesquisadora Catana Freitas de Oliveira, psicóloga, doutora em Saúde Coletiva pela Unicamp, na área de Conhecimento e Gestão, membra ativa do Laboratório STER de Estudos de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Olá, professor Sérgio, seja bem-vindo. Olá, Catana, seja bem-vinda. Agradecemos a participação aqui no podcast ADU e nós vamos às perguntas aqui. A primeira pergunta para o professor. Em relação à criação do Laboratório de Estudos sobre Saúde e Trabalho, STER, né? Aconteceu no ano de 2022, naquele período pós-pandêmico. O acirramento da precarização dos direitos trabalhistas durante a pandemia intensificou a percepção do sofrimento mental no ambiente de trabalho? Isso foi um incentivo para a criação do laboratório, professor? Boa tarde ou bom dia a todos. Gostaria de agradecer você, Cristina, e a Associação de Docentes da Unicamp. Respondendo à sua pergunta, a criação do STER é resultado de um convênio de cooperação com o Ministério Público do Trabalho, MPT-15, assinado em 2019 e implementado em 2022, depois do pico da pandemia, né? Mais especificamente com a área de saúde do trabalhador do Departamento de Saúde Coletiva da FCM Unicamp. E devido à pandemia nós iniciamos em 2022. Só que antes disso, em 2019, se os transtornos mentais já figuravam entre as principais causas de afastamento e de adoecimento dos trabalhadores e das trabalhadoras, com a pandemia, essas ocorrências aumentaram em mais de 30%. Né? Isto reforça a importância desse convênio, né? E que tem como por objetivo justamente o estudo de transtornos mentais e suicídios relacionados ao trabalho. Então, em março de 2022, quando implementamos o STER, né, nós consolidamos um grupo de pesquisadores do departamento e de outras universidades para dar conta de 3 eixos, né? Um eixo de pesquisa sobre o tema, um eixo 2 sobre práticas e serviços, né, e da saúde do trabalhador,
relacionado no campo de saúde mental, e o eixo 3 de desenvolvimento, promoção de discussão e difusão desses conhecimentos com todos os atores envolvidos, em particular os trabalhadores e seus representantes, né, sindicatos e os próprios procuradores do MPT. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouco mais sobre o laboratório. Mas, Catana, agora a gente queria que você falasse um pouco para a gente sobre a Rede Margarida, que é formada por vários segmentos de trabalhadores e trabalhadoras, né? Pesquisadores, pesquisadoras, cientistas, sindicalistas, né? Qual é o propósito dessa rede? Oi, gente, boa tarde. Primeiro, começar também dando as boas-vindas para todo mundo que está nos ouvindo e agradecer o espaço para falar um pouco desse trabalho importante, delicado aí que a gente faz, que é construir essa rede, cuidar dessa rede, né? A Rede Margarida, ela é uma iniciativa que junta muitos trabalhadores, trabalhadoras, sindicatos, organizações sindicais, organização de classe de trabalhadores, que já conseguiram, de alguma maneira, perceber o quanto a luta pelo cuidado em saúde mental é uma luta importante no espaço de trabalho. É uma questão muito complexa, para que a gente possa cuidar dela, porque é uma questão multicausal aí, a gente precisa de bastante propósito e de somar força, né, para a organização dessa luta. Então, a gente criou a rede justamente para ser um espaço onde a gente compartilha soluções que foram criadas dentro dos ambientes de trabalho, dentro dos espaços sindicais, onde a gente vai formando esses laços de solidariedade entre os trabalhadores, também os pesquisadores, também os profissionais da área da saúde, da assistência social, todo mundo que possa somar na construção de soluções que sejam acolhedoras, que tirem o tema da saúde mental da invisibilidade, que nos ajudem a desfazer esse tabu dentro do espaço onde a gente está ocupando. E é uma rede que vem crescendo, né? Ela tem aí o seu espaço já de comunicação própria, tem um canal no YouTube, tem apresentações de temas que são escolhidos pelos próprios trabalhadores, somando esforços para a gente olhar diferentes ângulos de um mesmo problema e aí continuar solidariamente pensando em soluções compartilhadas. Toda essa potência que a Catana nos falou sobre a Rede Margarida, com a participação dos trabalhadores, do DESAT, do Sereste, eu queria lembrar, né, que nós realizamos em 2022 2 seminários no MPT, com a participação de todos esses atores, e que resultou, né, em 2 livros na publicação, está resultando na publicação de 2 livros, onde a maioria dos autores são os próprios trabalhadores da Rede Margarida. Eu queria, em primeira mão, dizer que no dia 18, a editora UCITEC está lançando esse livro aqui no Espaço das Artes da FCM, e no dia 20 nós vamos lançar no próprio fórum da Unicamp. E a gente vai falar desse fórum também mais adiante aqui na nossa entrevista. Mas voltando aí sobre o laboratório, professor, quais são as áreas de pesquisa que o laboratório aborda? Então, o STER é um laboratório de estudos, né, sobre, né, pesquisa de saúde do trabalhador e da trabalhadora, né. Nós estudamos os fatores de riscos nos ambientes de trabalho que podem afetar a saúde dos trabalhadores em maior ou menor grau, dependendo do ramo de atividade e também da atividade econômica e das ocupações e categorias profissionais. Sobre os fatores psicossociais no trabalho, incluindo o assédio moral, que são também aspectos bem atuais nas nossas pesquisas e estão direcionadas para os transtornos mentais e suicídios, e que podem afetar e comprometer realmente a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, o laboratório é multidisciplinar,
é intersetorial e, né, dessa maneira, nós acreditamos que devolvemos para a sociedade e para os sindicatos subsídios para que eles coletivamente consigam brigar por melhores condições de trabalho e menor precarização do trabalho. Catana, eu acho que essa pergunta vocês dois poderiam responder, que talvez tenham enfoques e olhares diferentes, né? Qual que é o papel das instituições acadêmicas, da Unicamp, no caso também, né, na promoção da saúde mental de trabalhadores e trabalhadoras? Eu poderia começar dizendo que a Unicamp, como um centro de excelência, de pesquisa, é também de formação, né? E então ela é apenas indutora dessa discussão, né? E tem o dever de realizar essa pesquisa e tem uma aplicabilidade direta, né, para a melhoria das condições de vida da população. E nesse caso, né, ao procurar diagnosticar e construir caminhos para que a gente possa ter uma promoção de saúde e da saúde mental da população e principalmente da nossa força de trabalho. Então, eu diria que nesse aspecto precisamos construir um projeto não para, e sim com os trabalhadores. Esse é o diferencial do nosso laboratório e da construção da rede. Nós não construímos alguma coisa para eles, mas construímos com eles. Eu vejo a universidade como um grande centro agregador de conhecimento, multiplicador desses conhecimentos. Como eu tinha falado um pouquinho antes, saúde mental e suicídio costuma ser um tema difícil, né? Das pessoas olharem, se sentirem à vontade de conversar. Então, a universidade vem tendo esse papel de popularizar um conhecimento, criar novas palavras, novas formas de comunicar com outros públicos, a importância, a delicadeza desse tema. Também percebo como um centro que faz apoio aos serviços de cuidado, traz esse conhecimento, multiplica esse conhecimento para os serviços, para os servidores que ocupam, né, principalmente quando a gente está falando de saúde pública, assistência social, que são campos que se complementam, né, e esse problema é um problema multifatorial, então a gente precisa estar aí sempre somando esforços. E a universidade acaba sendo, né, finalmente, assim, um espaço de construção de pontes, porque além de estar com os trabalhadores e com os serviços, cria essa ponte de comunicação com os próprios usuários, né? Dentro da universidade a gente consegue ter esse espaço de construção conjunta do conhecimento. E eu acho que isso é muito rico, principalmente quando a gente está falando desse cuidado que é um cuidado delicado, que requer essa solidariedade, que requer que a gente encontre formas de aproximar as pessoas, diminuindo o medo, né, diminuindo a insegurança de falar sobre isso. Catana, como são construídas essas pontes, tanto dentro como fora da universidade? Qual é o trabalho que vocês têm feito nessa direção? Em todos os projetos, todas as etapas desse projeto que a gente está construindo agora, a gente procura fazer esse duplo movimento, tanto de produzir oficinas conjuntas dentro da universidade, então a gente chama os trabalhadores para cá, a gente chama os trabalhadores da saúde, a gente chama as diferentes categorias profissionais, os sindicalistas, a gente chama eles a ocuparem o espaço universitário, e aí a gente consegue oferecer recursos tanto de espaço, né, quanto de material importante para discussão, trazer conceitos, sistematizar, fazer todo esse processo, quanto a gente consegue também sair da universidade, então levar jovens estudantes, pesquisadores a estarem no espaço da rua, nos territórios onde as pessoas vivem e produzir também esse tipo de comunicação. Então, eu entendo que dessa maneira é um caminho aí duplo, né? E é o que eu venho chamando assim de construção das pontes, que a gente possa ocupar mais lugares falando sobre isso com qualidade
e com linguagens que sejam acessíveis. E essa pergunta também pode ser direcionada para a Cattani e para o professor. Fiquem à vontade para responder como os profissionais da saúde coletiva podem desempenhar um papel eficaz na prevenção e no enfrentamento do sofrimento mental relacionado ao trabalho. Olha, eu acho que você tocou num assunto de profissionais da saúde coletiva. E nós, profissionais da saúde coletiva, entendemos que o foco não pode ser individual, mas ele tem que ser coletivo. A luta tem que ser coletiva. Porque nós estamos hoje num momento de trabalho muito individualizado, né? Pessoas, elas são cobradas por metas e desempenho individuais. Isso tem quebrado os coletivos de trabalho, né? É muito comum a gente ver que a maioria dos trabalhadores hoje em dia não contribuem para o sindicato como se o aumento de salário, as melhores condições brotassem por geração espontânea. Então, nós acreditamos que somente com essa reunião, né, com os sindicatos, com os coletivos, é que nós podemos melhorar os ambientes de trabalho. Nós temos um desafio muito grande de categorias muito precarizadas e que não tem muita organização, né? Então fica difícil você fazer alguns avanços. Eu lembro, por exemplo, os trabalhadores uberizados, né, os trabalhadores de aplicativos, e agora uma categoria muito grande de trabalhadores são os trabalhadores que trabalham no teletrabalho, no home office. Como é que a gente vai chegar, né? Porque o trabalhador que trabalha no home office, ele é cobrado diretamente do seu gestor. E fica sozinho naquela situação da performance, né? Eu acho que isso é um problema que a gente tem que evitar. Aqui na Unicamp, com as tecnologias, depois da pandemia, eu trabalho dobrado, porque eu trabalho no meu horário presencial e ainda mais essas lives e tudo, né? Então, houve uma sobrecarga de todos os trabalhadores. Só para finalizar, então, voltando à pergunta, o nosso foco, então, é a organização dos coletivos de trabalho para tentar mudar essa situação cada vez mais precária nos ambientes de trabalho. Professor, então dentro disso, qual que é o papel dos sindicatos, por exemplo, da Unicamp, STU, de outros sindicatos ligados a outras instituições para trabalhar em cima dessas novas questões trabalhistas que a gente está enfrentando agora? Vamos pegar o exemplo da Unicamp, né? Eu tenho orgulho de ser associado da Unicamp, mas não é a maioria dos professores que são associados da Unicamp. Então, começa por um trabalho de aproximação dos sindicatos das necessidades das bases, né? Então, quando você tem isso, você consegue... porque o trabalhador ele vai pensar, o que eu ganho com isso, né? Então, não adianta você achar que intelectualmente é o que eles precisam. Você tem que conversar com as bases. E isso, ultimamente, não tem acontecido, principalmente os sindicatos mais antigos. Então, eu acho que a quebra, por exemplo, da obrigatoriedade da contribuição sindical faz com que esse modelo cartorial dê uma chacoalhada e que os sindicatos, para terem legitimidade, eles têm que falar com as bases.
Eu acho que a do Unicamp está tentando justamente fazer isso, né? Sindicatos, nós temos sindicatos metalúrgicos, outros sindicatos que têm, apesar de não ter a contribuição sindical obrigatória, tem uma base muito grande de legitimidade por eles conversarem com as bases. Eu ia complementar, assim, junto com o professor Sérgio, essa questão da prevenção em saúde mental, que tu tinha trazido antes, né? E o nosso papel enquanto trabalhadores da saúde coletiva. A saúde coletiva é uma proposta política, pedagógica, de intervenção, de pesquisa, de construção, que passa pelo reconhecimento dos territórios de vida das pessoas. E isso é muito importante. É situar aquilo que a gente pode oferecer dentro do espaço do que as pessoas têm, do que elas podem construir como plano de vida, como proposta para suas vidas. E isso é muito importante, é um diferencial quando a gente está discutindo sobre prevenção. Porque a prevenção, ela, para a gente, né, a gente vai juntando essas diferentes lutas. Então, quando a gente está discutindo sobre prevenção em saúde mental, a gente também precisa reconhecer diferentes políticas que têm que se juntar. Como, por exemplo, a gente tem que pensar na segurança alimentar das pessoas, no acesso à educação, no acesso à cultura, para que então a gente possa ter um cuidado em saúde que faça sentido e que, né, seja emancipatório do que a própria pessoa pode cuidar de si, cuidar da sua saúde, sempre amparada por essa possibilidade de construção política, né? Muito bem, e agora no final do mês de setembro, mais precisamente no dia 20 de setembro, será realizado o Fórum Permanente Sofrimento Mental e Suicídio relacionados ao trabalho, tecendo redes de acolhimento e enfrentamento. O evento destaca a importância de redes de acolhimento e enfrentamento. Como você poderia explicar essas redes, como elas podem ser desenvolvidas e fortalecidas no contexto do sofrimento mental relacionado ao trabalho? Eu vou passar essa pergunta para a Katana, que é a organizadora do fórum, junto com a Rede Margarida. Mas antes de passar, eu queria comentar que essa estrutura da Unicamp de fórum é muito interessante, porque são eventos que de fato aproximam efetivamente a universidade com a comunidade, né? Então esse desenho é muito interessante, e a realização, né, desse fórum no mês de setembro, amarelo, simbolicamente representa então a necessidade de ações de informação, de prevenção de suicídios relacionados ao trabalho. Então isso é muito bom para a gente aprofundar justamente um dos temas que é muito rico do nosso laboratório. E é muito importante, né, porque nós estamos num momento que vivemos uma esperança, né, de lutas aí no novo governo, e acreditamos que essas questões podem ser melhoradas. Mas eu passo para a minha colega, então, Katana de Freitas Oliveira, que é a organizadora do fórum, que ela vai dar todos os detalhes desse fórum. Obrigado. Esse fórum, ele é uma iniciativa muito especial para a gente, porque é uma oportunidade para a gente que está aqui desenvolvendo pesquisa, desenvolvendo ensino por dentro da universidade, de abrir as portas da universidade para receber quem está na luta cotidiana. Então, ele é um fórum que foi feito, né, todo a partir da própria Rede Margarida, ouvindo as necessidades da própria Rede Margarida.
com esse objetivo principal de trazer visibilidade. Nesse momento, a partir do fórum, a gente está entendendo que o melhor jeito de construção de rede de cuidado e de acolhimento é dar visibilidade para o tema da saúde mental. É pensar maneiras de produzir uma outra saúde em conjunto, né, diminuindo aí o nosso preconceito com isso. Então, o fórum está dividido em 2 mesas, e as 2 mesas são totalmente voltadas para a escuta dos trabalhadores. A primeira delas vai falar um pouco sobre quais são as iniciativas que os próprios trabalhadores e os sindicatos têm dos seus ambientes. Então, a gente vai ouvir aí os trabalhadores de pesquisa, ciência e tecnologia, o pessoal de telecomunicação, o pessoal que faz o transporte, condutores de ambulâncias, contando um pouco sobre a sua experiência de cuidado em saúde mental. A gente vai ter a presença do CVV, o Centro de Valorização à Vida também, nos falando um pouco sobre como vem construindo essas iniciativas. E uma segunda mesa, que está mais voltada, então, para o enfrentamento, assim, dessas práticas abusivas de violência e de assédio nos ambientes de trabalho. E essa mesa, ela tem como foco aí também discutir um pouco sobre a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, que é um tratado internacional para a erradicação da violência e do assédio no ambiente de trabalho. Então, para essa mesa, a gente convidou também a Dina Feller, dos Sindicatos Aeronáuticos da Argentina, que é um país onde a Convenção 190 já foi ratificada, e a gente imagina que ela possa agregar, contando para a gente como isso aconteceu. E junto com ela, a gente vai ter trabalhadoras que são do Fórum Nacional das Centrais Sindicais e que estão nessa luta, e a gente também vai ter uma parlamentar aí que está na frente de enfrentamento ao assédio e violência para trazer como está essa perspectiva aqui no Brasil. Então, de uma maneira geral, né, é bem apostando na visibilidade. E tem um espaço aberto que eu queria já deixar o convite para vocês. O começo da tarde desse dia 20 do fórum, a gente fez uma programação diferente que a gente está chamando de Respública. Então vai ser um espaço aberto para os trabalhadores e trabalhadoras que forem até o fórum nesse dia poderem falar sobre como eles estão percebendo isso na sua categoria, como eles estão fazendo o enfrentamento, como eles se pensam nisso, né? Fazer um espaço de partilha. E que a gente acredita que seja uma experiência nova nos fóruns que costumam ter mesas assim que são mais robustas, né? Uma mesa assim mais de apresentação dos temas, de painel, e a gente está apostando nesses espaços aí mais abertos e mais populares para a produção de conhecimento. No final das 2 mesas também tem mais um outro evento, né, Caetano? Isso, quando a gente terminar a conversa lá, dentro do espaço do fórum, a gente já está fazendo um convite a todas e todos que venham compor com a gente um ato público, inclusive aí a gente vai ter a presença da Unicamp, né, da STU junto, e vários outros convidados para a gente fazer um ato público na Praça da Paz, que fica aqui dentro da Unicamp também. Nessa intenção de ampliar a discussão sobre a ratificação da Convenção 190 e, de alguma maneira, levar, né, para os 4 ventos aí, espalhar a importância dessa convenção, as formas como a gente pode estar apoiando e fazendo um enfrentamento político, uma pressão política aí, para que o Brasil também seja um signatário e a gente possa, de alguma maneira, se beneficiar do que essa convenção pode construir de diferença no nosso país. Olha, os fóruns permanentes, eles privilegiam a participação local, né, para quem estiver aqui em Campinas, puder vir até o Centro de Convenções, que fica aqui na Unicamp, mas a gente sabe que é importante também essa transmissão, então ele tem transmissão ao vivo para alcançar outras pessoas que tenham interesse no tema, que queiram escutar, que possam interagir, e eles ficam gravados também e disponíveis na página do Fórum Permanente aqui da Unicamp. E também queria aproveitar para convidar vocês a visitarem o canal do YouTube e do Instagram da Rede Margarida. Lá também tem debates que são promovidos pela rede e que ficam disponíveis permanentemente para
para que todo mundo possa se inteirar aí dos principais temas do mundo do trabalho e discutido sempre nessa perspectiva de envolver a universidade, os trabalhadores de diferentes frentes aí e os profissionais que fazem o cuidado em saúde. Eu gostaria em nome da nossa equipe, do STER, agradecer a oportunidade de conversar com a Unicamp, e eu tenho certeza que esse podcast vai ser difundido e vai aumentar ainda mais a nossa conexão com os trabalhadores, com as trabalhadoras e aumentar, inclusive, o nosso grupo da Rede Margarida. Eu também, gente, só quero agradecer e é muito bom quando a gente tem parceiros dentro das instituições onde a gente trabalha para trazer o tema. Então, a Unicamp aí compondo essa rede, construindo essas pontes junto com a gente, levando a informação para mais gente e dizer que estamos aqui, né? O Laboratório STER está dentro da própria universidade e a gente está de portas abertas para conversar, para escutar e para compartilhar com quem quiser. Encerramos aqui mais um episódio do podcast ADU. Agradecemos a participação do professor Sérgio De Luca e da pesquisadora Catana Freitas de Oliveira no episódio de hoje. Siga nossas redes sociais, nosso site e fique por dentro dos temas que serão abordados nos próximos episódios do podcast ADU. Até lá!